Boa noite, irmãos. Eu dou graças a Deus por estar aqui, porque eu estou bem. Graças a Deus eu estou bem, viu? Porque Deus realmente é muito bom e vai restaurando as nossas vidas. Algumas partes que ainda precisam ser restauradas, Deus vai restaurando. Os irmãos vão me ver atrapalhado aqui com óculos, porque nós acabamos de fazer uma cirurgia de cataratas e ainda não estou com óculos definitivo. Aí o meu médico, eu estava reclamando com ele lá, mas doutor, não estou enxergando para perto. Para longe sim, mas para perto eu não estou. Fiquei incomodando lá, ele falou, então faz o seguinte, você vai lá no camelódromo e compra um óculos de perto, até você estar em condição de comprar um óculos definitivo. Então foi o que nós fizemos. Ainda falta, já fizemos a encomenda, daqui a um pouco chega. Mas há tanto tempo usando óculos, eu digo para os irmãos, mesmo que se eu estivesse enxergando tudo, eu acho que eu ia já falta do óculos. Mas graças a Deus as coisas vão se acertando, né? Quero convidá-los para abrir a palavra de Deus. Não estranhe a tradução também não, porque eu peguei uma Bíblia que tinha letra maior, para poder enxergar melhor. É Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vá, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com eles. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra maravilhosa, aonde nós, cada vez que nós nos achegamos, Senhor Deus, diante da Tua palavra, Senhor, ela é tão rica, tão maravilhosa, e fala de maneiras, Senhor Deus, diferentes a cada um e a nós mesmos, por quantas vezes estivermos diante dela. Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, possa falar, Senhor, a cada coração nesta noite, porque nós entendemos que a Tua palavra vem para ensinar, para corrigir, para abençoar, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é um tema muito conhecido e muito usado também, usado em pregações por vários pregadores, usado em música também, porque ele revela uma verdade muito grande e que nós precisamos muito dela. O tema dessa noite é, Senhor, eu preciso de um milagre. Isso pela experiência que nós passamos
E foi realmente uma coisa tremenda, que é a cada dia depois que a gente vai percebendo o quão grande e quão importante é um milagre. Para os irmãos que estão aqui, os que não conhecem ainda a nossa experiência, vai fazer em agosto 1 ano que nós fizemos a cirurgia, que foi tirado o tumor desse lado, e aquele tumor, ele tinha uma dificuldade muito grande. Os médicos que nós procuramos primeiro nos informaram que eu tinha uma chance muito grande de perder a fala completamente, sem nunca mais poder recuperar, e perder os movimentos do lado direito também, da mesma forma, sem poder recuperar. Estou contando isso porque alguns que estão conosco podem não conhecer nossa história, mas, resumidamente, é essa. Mas nós não desistimos e fomos perante o médico que nos encaminhou para a cirurgia que durou 9 horas, eu estava lá inconsciente, não estava vendo nada. Eu só vi a hora que eu entrei no centro cirúrgico, e só me dei conta de que existia quando eu saí à tardezinha. E graças a Deus, eu saí de lá falando normalmente e também movimento sem problema nenhum, né? O Paulo foi me ver lá de manhã, né? De manhã, antes de eu ir para o centro cirúrgico, ele foi lá me ver. E graças a Deus nós fomos, e Deus realmente trabalhou em nossas vidas, tá? Irmãos, esta palavra, ela tem muita coisa para nos dizer, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e convidá-los a estar muito atento a esta palavra, porque ela pode muito, muito abençoar a sua vida e pode fornecer a você também um milagre que talvez você precise. O texto, o Senhor Jesus começa a dizer que aproximou-se dele um leproso. E ele chegou em Jesus ali, como diz a palavra, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele. E lhe dizia: se queres bem, pode me limpar. Irmãos, este leproso, como a gente conhece história de leprosos na Bíblia, a lepra naquela época era uma coisa muito grave, que as pessoas acometidas por ela não vivia na família, não vivia em comunidade, muito menos na igreja, porque a lepra, como uma doença muito contagiosa, a pessoa procurava andar longe de um leproso. Hoje, graças a Deus, mudou até o nome, né? Hoje é hanseníase. Quando eu estava no meu 2º ano de seminário, que eu estava em Piraquara, na igreja, cooperando lá em Piraquara, ainda tem. Antigamente era um leprosário, de muitos anos. E fui visitar esse leprosário com um pastor que estava na igreja lá, e houve tempo que esse leprosário, lá em Piraquara, ele tinha 1.300 pessoas. Era um sítio, era uma chácara, onde eles moravam lá, e era desta forma mesmo, eram afastados. Porque, pela doença ser contagiosa, ele não podia compartilhar a vida com ninguém. E este caso aqui, este leproso, é interessante que ele acabou, então, desobedecendo a regra, a lei, que fazia com que ele ficasse separado. Não podia chegar
aonde estavam as pessoas. Mas aqui o texto diz que aproximando-se de um leproso. Este leproso, então, ele desobedece estas leis e vai procurar Jesus, porque de alguma forma ele já sabia que esse Jesus realmente poderia realmente limpar as chagas dele. E ele chega então rogando-lhe de joelho. Em outros, Mateus diz que ele chegou adorando o Senhor. Uma atitude de humildade, uma atitude realmente que nos ensina como é que nós devemos chegar na presença do Senhor. E rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, disse: se queres, bem pode limpar-me. Olha bem a fé deste homem, que não tinha chance. Às vezes nós temos problemas que não vemos solução. Esse leproso era cheio de ferida. Em Lucas, diz que ele era coberto de ferida, de chagas, o corpo inteiro. Imagine um homem dessa situação, certamente uma roupa horrível, mal cheirosa. E ele não se preocupa, ele venceu todas essas barreiras. E ele chega a Jesus e lhe diz ali: se queres, podes me limpar. Irmãos, versículo 41 diz: Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Eu não sei quais são os seus problemas. Talvez alguns sejam tão difíceis. Você os vê de uma maneira tão difícil como este leproso via a possibilidade de ser limpo. Não era apenas fazer com que as chagas paralisassem, que elas não tinham continuidade, mas que fosse limpo, que fosse realmente tratado imediatamente. E nós podemos tirar algumas lições aqui. Primeiro, a atitude deste leproso. Ele tomou uma atitude. Irmãos, problemas nós temos. Não tem ninguém que não tem problema. E muitas vezes a acomodação. Não quero resolver esse problema. Não tem jeito mesmo. Mas a atitude deste homem é uma atitude que cada ser humano precisa realmente ter fé. Há problemas que se guardam por muito tempo, não é o caso deste homem. Há problemas que se guardam por muito tempo, muitos anos. E talvez a pessoa nunca tomou uma atitude de fé, como este homem tomou. Dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Se é o seu caso, seja qual for a sua necessidade, qual seja a sua chaga, que você não esquece, lembra todo dia, mas talvez você nunca falou para ninguém. Fale para Jesus, fala para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu preciso de um milagre. Esta é uma atitude de fé que nós precisamos, em algum momento, tomar uma decisão. Irmãos, uma coisa que nós destacamos aqui, entre outras: Jesus
movido de grande compaixão. Provavelmente, quando ele foi se aproximando, os próprios discípulos de Jesus, que tinham aquele instinto de proteger o Senhor, certamente falou: não, se afasta, não fique aqui, não chegue perto do Senhor. Mas Jesus, quando olhou para a vida daquele homem, Jesus, movido de grande compaixão. É dessa forma que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos vê. A gente talvez já esqueceu. Como é que foi a sua conversão? Como foi o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Talvez não tenha nada assim tão grave. Mas o Senhor, Ele olhou para você, e da mesma forma que Ele olhou para este leproso, Ele olhou para você também com a mesma compaixão. Graças a Deus que você está aqui. Faz quantos anos que você entregou a vida a Jesus? Graças a Deus. Graças a Deus. E isso foi porque Jesus olhou para a sua vida com grande compaixão. Alguns tirou de uma vida perdida mesmo no pecado. Alguns tirou de uma vida de incredulidade que você sempre demonstrou para com Deus. Mas você está aqui porque o Senhor te olhou com grande compaixão e estendeu a mão e o tocou. O texto original dá a ideia de que Jesus não apenas deu um tapa nas costas dele, mas que Jesus o abraçou. E ele se sentiu ali então abençoado. Irmãos, para abençoar uma pessoa nesta condição é muito difícil, né? Você já imaginou se chegar uma pessoa nesse estado diante de você e querer pelo menos apertar a sua mão? A tendência é afastar. Isso acontece às vezes, né? Quando a gente para no sinaleiro, aí vem algumas pessoas ao nosso encontro que você olha para ela e fala: não quero contato com essa pessoa. Mas esse leproso, Jesus o abraçou com grande compaixão. Tocou nele e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e ficou limpo. Irmãos, isso foi num instante. Há milagres que é assim. Há milagres que são instantâneos. Mas há milagres que nós já esquecemos e que nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus algumas vezes e Deus já nos limpou e nós até esquecemos. Eu acho que eu já contei aqui na igreja um milagre que aconteceu na nossa vida já faz há muitos anos. Nós estávamos voltando da praia e estávamos voltando pela 101, estávamos na serra ainda. Aquela serra era um lugar que tinha 3 pistas. Eu estava na da esquerda, indo
próximo da mureta do centro. E repentinamente o carro apagou. Isso era um início de ano, estávamos voltando de férias, e a gente já tinha passado por vários acidentes, que os carros de socorro da rodovia estavam lá cuidando de outras pessoas. E estávamos nós lá, eu, a Vera, Renata, Leandro e a mãe da Vera, a Dona Rosa. Dona Rosa não podia, dependia ainda do andadorzinho dela para se movimentar. E o carro apagou ali, era carro que passava desviando com toda a velocidade. E eu peguei, então, o que eu tinha que fazer. Irmãos, eu digo para os irmãos que naquele momento, naquela aflição, eu nem lembrei de orar, irmãos. Mas eu abri a traseira, peguei o triângulo e dei alguns passos para colocar o triângulo lá para tentar fazer alguma coisa. E algo extraordinário aconteceu. Irmãos, eu fui lá, coloquei o triângulo, a hora que eu virei para ir em direção ao carro, já tinha um pronto-socorro, um carro, baixando como que chama? A plataforma. Baixando a plataforma e começando a recolher o meu carro. Isso, irmãos, é algo realmente, por isso que eu digo que tem algum milagre que Deus realiza na hora. Aquele lá, Deus me socorreu sem eu pedir. E ele, desesperado, enquanto o carro ia subindo lá, ele espalhou mais um tanto de cone, porque era um lugar muito, muito perigoso, e ele falou, olha, vocês saiam daqui e vão lá para o outro lado, espera um momento aí, corram para lá. Mas a Dona Rosa não podia. Andando com um andadorzinho, ela ficou lá dentro daquele carro. E aí eles então recolheram o carro e saiu e nos colocou lá, acho que num posto de gasolina. E uma coisa curiosa, irmãos, nós pegamos o carro voltou a funcionar, nós viemos embora, e ele tinha deixado um cartãozinho para nós. E falou, olha, se precisar, me chama por aqui. E quando, até a Vera que estava com o cartão, quando ela olhou o cartão, ele era um servo de Deus. Tinha uma mensagem bíblica no cartão. E ele era um servo de Deus. Foi um anjo de Deus que Deus colocou ali. Então é assim, são milagres, igual aqui do leproso. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu. Mas é assim, Deus faz milagres na nossa vida, conforme nós precisamos e no tempo que nós podemos esperar. E é dessa forma, irmãos. Qual o seu maior problema? Qual o seu maior problema? Talvez seja um problema moral. Que você sabe, tem ciência de que isso envolve, está dentro do teu coração, talvez há muito tempo, mas quando nós olhamos para esse leproso, não é difícil entender que ele simboliza o pecado. E que quando Deus cura um homem como este, é a mesma coisa de quando ele cura um pecador. Quando alguém confessa o seu pecado, reconhece
e decide, toma uma decisão também. Senhor, eu tenho esse problema moral, Senhor, mas eu peço que o Senhor me cure, eu peço que o Senhor me perdoa. Eu preciso de um milagre. Talvez seja um problema familiar. Problema no casamento. Casamento partido. Alguns que se pensa que não há solução. Mas aquele que limpou imediatamente um leproso, ele pode restaurar o seu casamento. E às vezes ele está destruído dentro de casa. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Às vezes é um problema emocional. Oh, meus irmãos, como tem problemas emocionais que parece que é muito difícil ser curado e que destrói a vida. E em função desse problema emocional, ele destrói a vida de pai, a vida de mãe, a vida de esposo, a vida de filho. E para esse tipo de gravidade, com o mesmo sentimento que Jesus tinha quando ele curou aquele paralítico, aquele leproso, cheio de compaixão. Faz muito tempo, viu, que ele está olhando para você com o desejo de restaurar isso na sua vida. Faz muito tempo, viu? A atitude mais corajosa que Deus deseja que você tenha é que num ato de fé você possa se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. E Ele deseja realizar isso na sua vida. É problema no trabalho, é problema na vida espiritual. Problema na vida espiritual se manifesta de tantas maneiras. Às vezes é uma apatia, às vezes é um conformismo. Às vezes você não consegue se envolver na causa do Senhor por algum pensamento que diz: não, desse jeito não quero. Tem que ser do jeito que eu quero. E o Senhor tem olhado para você com compaixão. Da mesma forma que Ele diz aqui: quero ser limpo. E você? Qual que é o seu pensamento? Você já pensou em tomar uma decisão sobre isso? É para quem ainda, para você que já é crente, você que é salvo, mas precisa ser resolvido. E se porventura há entre nós quem ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, eu digo para você que você precisa de um milagre. Um milagre de transformação.
E a atitude que se deve tomar é essa que esse leproso, chegando, se prostrou aos pés do Senhor Jesus, dizendo: eu preciso de um milagre. E Jesus advertindo, versículo 43, Jesus advertindo-o severamente, logo o despediu. Disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote. Isto era lei. Se alguém que passasse por esta experiência, que vivia separado da comunidade, ele podia estar limpo, mas ele precisava passar por alguém que o dissesse que ele está em condições de viver uma vida normal. No versículo 45 ele diz: mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu. Oh, meus irmãos, essa é uma atitude que nós vemos que não foi apenas uma limpeza física. A outra parábola, né, dos 10 leprosos, que Jesus curou os 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Aqui não, este homem, ele saiu dizendo o que Deus fez na sua vida. Esta é uma prova de que houve realmente uma decisão firme de fé diante do Senhor. Ele saiu dando testemunho. Irmãos, uma coisa, às vezes nós ficamos pensando, né, por alguma experiência dura que nós passamos, nós ficamos pensando, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu um acidente na minha vida, né? Ontem teve um feio aí, né? Por que Deus permite que isso acontecesse? Por que essa enfermidade apareceu assim na minha vida e está realmente sendo muito difícil? Por quê? Por que Deus permite esse tipo de coisa? Irmãos, muitas vezes Deus permite que uma coisa, às vezes pesada, acontece conosco. Sabe para quê? Para você ajudar outras pessoas. Que com a experiência que você teve, você possa testemunhar como este homem estava fazendo aqui, dizendo: olha o que Deus fez na minha vida. Tem sido muito gratificante isso que aconteceu comigo. Eu tenho tido assim a oportunidade de falar com Deus a muitas pessoas. E nos dá assim um grande prazer de poder estar testemunhando o que Deus faz na nossa vida. O que você sofreu na vida? Ou tem sofrido? Qual é a causa? Com toda certeza, tem muitas pessoas que precisam te ouvir. Tem muitas pessoas que estão com o mesmo problema seu. E não sabe como resolver. Muitas vezes, uma palavra sua vai ajudar tantas pessoas. Deus não nos deixa passar por uma experiência dessa à toa. Com toda certeza, como diz esse texto aqui,
e começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu. Pense nisso. Pense firmemente nisso. Que Deus deseja te usar para abençoar e até para salvar tantas pessoas com o poder da pregação do Evangelho. Concluindo, irmãos, esta mensagem, ela lhe fala que você está diante daquele que é todo-poderoso e cheio de compaixão e que pode fazer um milagre na sua vida. Eu espero que você não vai esquecer disso. Talvez alguma coisa está te afastando de Deus, te afastando da igreja, te afastando do ministério. Mas Jesus olha para você e diz: olha, você pode ser uma bênção, continuar sendo uma bênção, voltar sendo uma bênção. Ele espera disso de você. Que Deus abençoe. Vamos orar? Ó Deus, é a tua palavra, Senhor, aonde nós podemos ver, Senhor Deus, a tua compaixão. Às vezes nem sentimos, nem percebemos, Senhor Deus, que estamos andando por caminho errado, que estamos com pensamentos errados. Estamos, Senhor Deus, com problemas que nós não queremos resolver e ele precisa ser resolvido. E nós vemos aqui que o Senhor olha para cada um de nós, Senhor, com muita compaixão, com muito amor. E nós queremos pedir, Senhor, que esta palavra tua, Senhor, possa ser bênção, Senhor, para todos quantos necessitarem do Senhor aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha ouvir a palavra do Senhor, né? Vamos agora ficar atentos à nossa agenda semanal. Os meninos vão colocar lá para nós. Fique atento à programação semanal da Igreja Batista Aeroporto. Terça-feira temos café com oração às 8 da manhã na igreja. E também terça temos célula de mulheres às 19h30 na igreja. Quarta-feira temos culto de oração Às 19h30 na igreja. Na quinta-feira temos célula de homens às 20 horas na casa do irmão Ari. Essa é para você, jovem e adolescente. No sábado, dia 20, nós teremos nosso culto de adolescentes, às 19 horas na igreja. E atenção casais, no dia 19 de junho vai acontecer o nosso jantar do Dia dos Namorados. Será realizado no restaurante O Casarão e você precisa fazer a sua inscrição através do link que está na bio do nosso Instagram. Ou procure o pastor Rogério e a irmã Nídia. Corra e garanta a sua vaga. E no dia 27 de junho, nós teremos 12 horas de oração na nossa igreja. E após esse período, nós faremos uma caminhada evangelística aqui no nosso bairro. Esperamos por você! Somos uma igreja ativa. Convide alguém e participe conosco. Tchau! Isso mesmo, somos uma igreja ativa e estão aí todos os avisos dessa semana. Se programe. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, se você ainda não segue a igreja no Instagram, faça isso e pode
pode nos procurar que a gente adiciona o seu contato ali também no grupo do WhatsApp para que você receba todas essas informações, tá bom? Eu convido os irmãos mais uma vez a se colocarem em pé. Nós vamos cantar a última canção. Eu gostaria de agradecer, se temos algum visitante hoje aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se é a primeira vez que você vem, é a segunda. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Esse jovem que está próximo a você, você já veio outras vezes também? É a primeira vez? Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, tá bom? Estamos aqui de portas abertas para recebê-lo sempre que vocês assim desejarem. Okay? Vamos então cantar uma última canção. Logo em seguida, a pastora Edson estará orando aqui por nós novamente. Se a minha alma teme